Olá! Hoje eu trouxe para você uma super aula completíssima desses 3 bolos que é sucesso. Só de olhar dá vontade de comer, dá para você vender porque são bolos lindíssimos. Quando o cliente olha já quer logo comprar e o melhor, super fáceis de fazer. Vou te ensinar a massa, o recheio, a montagem e a decoração. Se você não tem experiência na confeitaria, você consegue fazer facilmente. Dá para vender, fazer para a família ou até mesmo para os amigos e surpreender. Então vamos aprender? Vamos começar colocando na batedeira 6 ovos, que são 300 gramas ao todo, 300 gramas de açúcar, aqui eu estou usando refinado, mas pode ser o cristal também, e uma pitada de sal. Vamos bater esses ingredientes em velocidade média até triplicar o volume. Então dá mais ou menos uns 10 minutos de batimento. Se você não tiver uma batedeira como a minha, pode fazer na sua normal mesmo, de mão ou qualquer outra que seja. Dá certo também. Passaram então uns 10 minutos e eu parei só para te mostrar como que fica esse creme. Olha só, triplica o volume, fica desse jeito aqui, olha que lindo. Você não precisa parar de bater para partir pro próximo passo, tá? Então com a batedeira ainda ligada, você vai diminuir a velocidade da batedeira, deixar na mínima e vai colocar. Aqui eu tenho o leite fervendo, que são 215 ml. Eu vou colocar tudo em gramas na descrição porque eu peso na balança mesmo, tá? Vou colocar aqui 100 gramas de óleo, eu gosto de usar o de girassol, e 10 gramas de essência de baunilha branca. Eu gosto da branca porque ela não vai alterar na cor da massa, então minha massa vai continuar branquinha. Vou ligar a batedeira novamente na velocidade mínima e colocar isso aqui aos poucos, de 3 vezes. Aqui novamente eu parei a batedeira só para te mostrar o próximo passo, mas você pode fazer tudo com ela ligada mesmo na velocidade mínima a partir do ponto que a gente colocou o leite. Eu tenho aqui 350 gramas de farinha de trigo sem fermento e uma colher de sopa de fermento em pó, que são 15 gramas. Vou misturar esses dois ingredientes. Volto a ligar a minha batedeira em velocidade mínima e coloco isso aqui também aos poucos de 3 vezes. Só que esse processo tem que ser bem rápido para não desenvolver o glúten, não ficar a massa pesada. Então faço tudo bem rapidinho, misturou, agregou, eu desligo, é coisa de 10 segundinhos. E aqui depois que eu coloquei toda a farinha, eu venho com a espátula de silicone e vou ajudando a minha batedeira aqui, olha, a misturar. Tirar qualquer coisa que esteja grudado na lateral do meu bol. Fiz isso, agregou, parei. Parei, agora eu vou conferir se não tem nenhum gruminho, se bateu tudo. Então aqui, olha, tá tudo misturadinho, está prontinha a minha massa. E olha só que massa linda. Ela fica bem leve, com bastante bolhas de ar, e é assim mesmo que precisa ficar. Eu tenho aqui formas de alumínio. Essa tem 13 centímetros de diâmetro e 5 centímetros de altura. Eu juntei o fundo dela com desmoldante, você pode juntar também com óleo, com margarina ou com manteiga, se preferir. Untei apenas o fundo porque eu quero que o meu bolo cresça retinho. E eu vou dividir essa massa minha em 9 forminhas dessa, porque eu gosto de assar os discos separados. Então cada camada vai ficar em uma forma. Rebeca, eu não tenho tanta forma assim, o que eu posso fazer? Você pode dividir, por exemplo, em 3 formas. Então você assa 3 bolos e aí cada bolo você divide em 3 partes, que você vai ter os 3 bolos que você vai fazer. Porque aqui ao todo a gente vai ter 3 bolos que a gente vai fazer. Cada forma vai ter 140 gramas de massa. Então aqui renderam as 9 formas que eu tinha falado para vocês. Cada forminha dessa vai corresponder a uma camada do bolo. E aqui serão 3 bolos. Rebeca, se eu quiser fazer apenas um bolo, então você faz 1/3 da receita, ok? Agora vamos levar em forno pré-aquecido a 180 graus. O meu forno elétrico está ligado apenas em aquecimento inferior. Bolos assados ficaram por 30 minutos no forno, e para você saber se está assado é só pegar um palito, colocar no centro, o palito sair limpinho, seu bolo já está assado. Agora a gente espera esfriar e parte para a montagem. Agora vamos partir para a montagem do bolo. Aqui eu tenho a mesma forma que a gente usou para assar, e como ela é mais baixinha, eu vou colocar aqui uma tira de acetato para me facilitar. Essa tira tem 8 centímetros de altura. Você compra em loja que vende produtos para confeitaria e ela é reutilizável. Então você usa uma vez, depois você pode lavar e utilizar até acabar. Ela está enrolada desse jeitinho aqui, olha. Então eu vou fazer o contrário. Vou virar e colocar. Não tem que ser exatamente do diâmetro da forma. Eu sempre prefiro que seja até um pouquinho maior, porque ela vai ficar mais apertadinha quando eu colocar o disco. Aqui eu aproveitei e tirei a casquinha de cima para que vocês percebam como que essa massa é branquinha.
Essa massa é muito perfeita, gente. É você fazer e se apaixonar. Então aqui pra montagem é sempre virando, tá? Então o fundo pra cima. E eu vou umedecer aqui com a minha calda, que é de leite com leite condensado. A receita é 500 ml de leite para 150 gramas de leite condensado. Só misturar, nada mais. Se você não quiser utilizar a calda de leite com leite condensado, pode usar a calda da sua preferência. E eu vou dar para vocês todas as medidas direitinho, o peso de cada coisa, para ficar bem fácil para você. Então, de calda serão 90 gramas, tá? 90 gramas por cada camada, cada disco de massa. Agora eu tenho aqui 2 recheios. Esse aqui é o recheio de 2 ingredientes, tem receita aqui no canal, a gente vai deixar o link na descrição do vídeo. E esse aqui é de brigadeiro tradicional, ele faz parte do nosso curso de recheios. Então a gente tem um curso exclusivo de recheios, são mais de 20 receitas com videoaulas, tem um e-book para você fazer impressão e ter a receita em mãos. Então se você quiser adquirir o nosso e-book de recheios, é só clicar no link na descrição do vídeo para você ser nosso aluno e fazer sucesso com os nossos recheios. Antes de colocar o recheio, eu vou passar um pouquinho de desmoldante aqui na lateral para não grudar. Então, que eu tinha esquecido, vou passar. Se você não tiver o desmoldante, pode fazer sem mesmo. A única coisa que vai acontecer é que vai grudar um pouquinho, mas depois você passa uma espátula e alisa. Agora eu venho com a colher e dou ajeitada aqui para ficar tudo certinho. Agora eu venho com a segunda camada de massa, sempre o fundo para cima e repito o processo. 90 gramas de calda. E vou rechear essa segunda camada com brigadeiro tradicional, 150 gramas também. Aqui, como já ficou certinho, eu nem ajeito com a colher, já coloco a outra camada de massa. Com o fundo para cima, ajeito aqui dando uma apertadinha, de leve, e umedeço novamente com a mesma quantidade de calda. Então, só pra gente recapitular. Aqui a gente tem 3 camadas de massa e 2 camadas de recheio. A primeira camada de recheio é de 2 ingredientes e a segunda é o brigadeiro tradicional. E cada camada de massa tem 90 gramas de calda e foram 150 gramas em cada camada de recheio. Para finalizar, a gente cobre o bolo com plástico filme em contato para não pegar gosto de geladeira. Agora eu deixo descansando por pelo menos umas 8 horas para que os sabores possam apurar e esse bolo fique bem gostoso. E eu vou fazer a mesma coisa nos outros 2 bolos. Nossos bolos já estão descansados, ficaram por 12 horas de geladeira de um dia para o outro. E agora nós vamos partir para decoração. E agora aqui eu vou retirar o meu plástico filme do bolo, tirar o acetato. E pode acontecer isso aqui, olha. Tá vendo que o recheio ficou bem irregular? Se acontecer isso, é só você passar uma espátula para deixar aqui mais regular, lisinho. Aqui eu tenho 250 gramas de cobertura fracionada, tá? Pode ser ao leite, meio amargo ou até mesmo blend. O que é cobertura? Ela vem na mesma embalagem de chocolate, só que ao invés de estar escrito chocolate, vai estar escrito cobertura fracionada sabor chocolate. Perceba que eu não piquei, então assim, tem a barra aqui inteira. E eu vou derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Mas a cada 30 segundos eu vou mexer para não queimar essa cobertura, tá? Se você quiser picar, pode também, não tem problema. E se você quiser o chocolate também pode usar. Só que aí, se você usar o chocolate, tem que fazer temperagem. Cobertura derretida, demorou 1 minuto ao todo, então foram 2 tempos de 30 segundos. E se você não tiver micro-ondas, pode fazer esse processo em banho-maria. Agora eu tenho aqui uma placa de textura para chocolate. Na verdade, ela vem inteira assim, mas eu cortei com uma altura de 10 centímetros, que é o que a gente precisa para o bolo. Eu vou deixar para você o modelo dela na descrição do vídeo. Agora eu coloquei aqui um plástico só para não sujar minha bancada e vou colocar a minha placa de textura aqui para a gente colocar a cobertura por cima. O lado que a gente vai usar é o lado que tem as cavidades, tá? Porque o chocolate vai ficar aqui e vai dar o relevo. Agora eu venho com a minha cobertura e vou colocando aqui por cima de toda a placa. E com uma espátula eu vou espalhar esse chocolate em toda a minha placa. Pode usar aquela espátula de cortar bolo também, tá? Geralmente eu uso até ela, porque eu não achei aqui agora. Então você vai espalhar uniformemente por toda a sua placa de textura. Certifique de que está bem espalhado e bem nivelado. Para evitar que seque com esse excesso todo aqui ao redor, eu pego essa placa, tiro
e coloco aqui do lado, só para esperar secar um pouquinho. Então a gente vai esperar um pouquinho para essa cobertura começar a secar, ficar mais opaca e assim a gente poder usar. Prontinho, perceba que a nossa cobertura já ficou mais opaca e quando eu coloco a mão, olha só, não gruda na minha mão, então já está no ponto. Agora eu vou passar uma espátula aqui, olha, pode ser até a ponta de uma faca mesmo, só para retirar as rebarbas, se tiver e ficar certinho. Então eu faço isso em todos os lados, retiro aqui a nossa placa, olha só, ainda está flexível, até a ponta de trás da faca dá certo. E com a minha textura, eu venho aqui abraçando o bolo. Então não coloquei nada de cobertura para ajudar a colar, não precisa. Só fazer isso aqui, olha, abraçando bem delicadamente e certifique-se de estar colando em todo o bolo. E repare que essa parte aqui eu vou deixar desse jeito, ó, não vou abraçar esse restante, essa rebarba. Porque aqui na hora de tirar vai facilitar para mim. Então aqui, olha, eu abracei, mas deixei essa ponta sem abraçar, ok? Então colou aqui, deixa o restante sem abraçar. Agora eu levo a geladeira por uns 10, 15 minutinhos para depois conseguir retirar essa placa de textura. Passaram uns 15 minutos e agora a gente vai retirar a placa. Aqui, olha, é só puxar com delicadeza, puxa de cima e embaixo primeiro, e aí ela vai soltar com bastante facilidade, olha só. Chegando nessa parte aqui, você tem mais um pouco de cuidado, porque tem essa outra parte do chocolate, então você vai puxar com mais cuidado. E aí pode acontecer o que aconteceu aqui comigo, olha, eu consegui puxar toda a placa com facilidade, mas essa parte não quebrou. E aí eu vou ensinar pra você um jeito de fazer e resolver isso aqui. Você vai esquentar uma faca, pode ser no maçarico ou na boca do fogão, e vai ver onde terminou. Onde terminou você coloca retinho, procura colocar o mais retinho que você conseguir, e só de você passar, olha só, vai derretendo e desgruda. E aqui você ajeita. Tirar só mais um pouquinho aqui. E aqui a gente fez a mesma coisa com a cobertura de chocolate branco. E agora por cima, o que eu tô fazendo? Eu peguei um pouco do recheio, coloquei no micro-ondas, dei uma esquentadinha e peguei creme de leite e misturei. Então ele ficou mais fluido desse jeito. E vou colocar aqui por cima, é coisa de uma colher de sopa ou 2 no máximo. Eu vou espalhar aqui pra me dar uma base. E a decoração fica muito ao seu gosto, mas eu amo esse tipo de decoração. Eu fiz brigadeiro de ninho, que tem receita aqui no canal, vou deixar o link pra você na descrição do vídeo. A única diferença é que eu coloquei granulado branco e aqui o brigadeiro tradicional. Eu vou colocando aqui, cada um ficou pesando 15 gramas e venho com os morangos cortados ao meio e vou colocando aqui pra dar um charme. Olha só que lindo que fica. Aí você pode colocar de forma aleatória mesmo. Gente, eu amo esse tipo de decoração, olha como que fica lindo. Um bolo super lindo, super elegante. E quando a pessoa vê, dá logo vontade de comer. Então assim, é muito, muito, muito lindo e um bolo super apetitoso. Para o bolo dourado, eu peguei esse pó aqui, que é o Ouro Brilhante da Feste Vida, e misturei com um pouquinho de álcool, solução alcoólica neutra, nesse potinho aqui. Vim com a bombinha, com cano e borrifei no bolo. Então depois que a placa já estava colocada, antes de colocar os docinhos, você pode fazer isso tanto com a cobertura de chocolate ou na cobertura branca. Eu fiz na cobertura branca, por isso que ele ficou um pouquinho mais claro. Então esse é o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, peça seu joinha, clique no gostei e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho, Deus abençoe você.